Eu via que as coisas eram muito diferentes na família dos meus amigos em relação à minha família. Então, eu vivia num ambiente de pessoas com bastante dinheiro, mas em casa as coisas eram muito montanha-russa, assim. Eu via muitas brigas dos meus pais, estresse financeiro. A gente mudou de estado por questões financeiras, então eu nasci e cresci em São Paulo, desde que eu nasci até os 15 anos. Aos 15 anos, o meu pai foi demitido, não tinha guardado dinheiro nenhum, não conseguiu se reposicionar no mercado, tivemos que baixar o padrão de vida, a gente saiu de São Paulo e foi morar em Santa Catarina para ele trabalhar na empresa da família. E tudo isso, assim, mexeu muito comigo, enxergar a limitação geográfica, as questões de brigas em casa, a preocupação com o dinheiro. Então, eu fui criando uma mentalidade bastante preocupada, assim, com plantar, com observar o que meu pai estava fazendo de errado. Se eu quisesse ter a vida que os meus amigos tinham, que era ir para Disney todo ano, que a gente não ia, eu teria que fazer alguma coisa. Enfim, em resumo, eu tinha uma boa vida, mas se eu quisesse algo a mais, eu ia ter que assumir as rédeas, né? Não ia nada cair do céu para mim. Então, eu comecei a trabalhar aos 14, 15 anos, dando aula de dança, fui modelo, tudo que dava para fazer, para arranjar um dinheirinho, eu fazia. Inclusive, eu pretendia fazer faculdade de dança, né? Desde os 3 anos eu dançava, cresci com essa ideia, e aí na hora do vamos ver eu falei, não, isso aqui não vai me dar dinheiro, eu preciso de uma faculdade que garanta um pouquinho mais, né? Nem todo mundo pode se dar o luxo de fazer a faculdade que sempre sonhou, principalmente quando é do ramo artístico, né? Então eu fui para administração, falei, se eu quiser um dia ter uma escola de dança, administrar alguma coisa no mundo artístico, pelo menos a administração vai me servir. E aí, logo no começo da administração, eu acabei me apaixonando por empresas, por empreendedorismo, por investimento em empresas, enfim. E aí foi quando eu conheci a Empíricos, também interrompida por um anúncio. E aí, então até aquele momento eu já era preocupada com o meu futuro financeiro, eu já guardava dinheiro, mas eu não fazia a segunda etapa, que era investir. E foi quando eu conheci esse novo mundo, né? Essa segunda etapa. E aí eu comecei a investir sendo assinante da Empíricos, que é onde eu trabalho hoje, sou sócia. Enfim, saí da caverna, né, e descobri um novo mundo, e aí eu fiquei inconformada com como as pessoas não tinham acesso àquilo. Hoje todo mundo fala em investimentos, virou um papo de bar mesmo, mas naquela época, que nem é tão distante, mas 5, 6 anos atrás, realmente não se falava disso, assim. As minhas matérias na faculdade de mercado de capitais foram uma vergonha. O professor não ensinava nem o que era uma ação, e eu já estava vendo isso sendo assinante da Empíricos, então realmente foi só crescendo um inconformismo em mim. E aí, enfim, para tornar curta uma história longa, eu peguei um momento muito especial para as ações, que foi ali 2015, 2016, foi a retomada da Bolsa, né? Ela estava em 40 mil pontos, e aí ali ela decolou, eu comprei ações a preço de banana, teve ação que eu comprei que em 2, 3 meses dobrou. E menos de um ano teve ação que eu comprei que multiplicou por 5, algumas até mais, num prazo um pouco maior. Então, eu até fiquei meio iludida, assim, tipo, nossa, isso aqui realmente muda vidas. E aí eu comecei a falar sobre investimentos com amigos, com familiares, cada vez mais eu percebia que no meu sábado à noite eu estava com brilho nos olhos de falar de investimentos, e aí eu percebi que virou realmente uma missão de vida. Aí eu me formei em administração, queria muito trabalhar no mercado financeiro. Durante a faculdade, que eu fiz lá no Sul, antes de voltar para São Paulo, eu não tive estágios bons. Aqui em São Paulo a gente tem muita oportunidade bacana. Lá em Blumenau, não é assim, o estágio é realmente ganhar R$ 600 para servir café, não tem estágios legais, que hoje em dia as faculdades abrem várias portas, enfim, não tinha isso. Então, me formei assim, com um currículo em branco, com o sonho, com a vontade de trabalhar no mercado financeiro, mas assim, zero caminho, ou não sabia o que fazer. E aí eu mandei um e-mail para Empíricos, falando que eu era assinante deles, cliente, né? Que eu era muito apaixonada pela empresa, enfim, dei uma
chavecada lá. Fiz um copyright. Fiz legal. um copy no e-mail e nem sabia o que era copy no momento. Fui chamada para uma entrevista. E aí tudo aconteceu. Uma semana depois eu tava voltando para São Paulo para morar aqui sozinha. Entrei lá como assistente de copywriter, que eu nem sabia o que era, né? Depois a gente pode até falar um pouco sobre isso. Mas eu não fazia ideia do que era. Eu só falei assim, me coloca em qualquer lugar que eu preciso estar nessa empresa. Eu era realmente muito apaixonada. Acho que todo mundo sabe isso. A cada dia que passa eu me torno mais. E aí eu fui me dando bem lá. Eu virei sócia, acho que 2 anos depois. Agora, em março, faz 4 anos de empresa. Então, eu tô há 3 anos e meio lá. Nesse meio tempo, também criei o meu curso de educação financeira, que é a sua jornada milionária, com mais de 60 mil alunos. Errei bastante, aprendi muito. Ajudei algumas pessoas. Também fui pro Instagram falar sobre isso. Enfim, faço de tudo um pouco lá. Legal que é uma história que, para quem tá ouvindo e não conhecia,